Olá, gente. Meu nome é Zilene. Meu nome é Tércio Bruno. Bem, eu tô aqui para contar um pouquinho do que Deus fez nesse ano. Numa segunda-feira eu acordei, era dia 26 de agosto. Me troquei, tomei café, fui pro trabalho. E tudo que aconteceu nesse dia, eu não me lembro absolutamente de nada. Mas as pessoas contam que eu cheguei no trabalho e eu sentei na minha mesa para trabalhar e eu tive uma dor de cabeça muito forte. E eu levantei e fui na copa para tomar um remédio. Aí eu voltei para minha mesa, abri meu computador e daí eu comecei a me sentir muito mal. Ligaram para minha chefe, que ela não estava na hora, e chamaram os brigadistas do prédio para me levarem para o hospital. Eles ligaram para o meu marido e ele chegou lá para me acudir. Eu cheguei então no local de trabalho dela, foi quando chegaram os bombeiros e Deus então providenciou que ela fosse levada para o hospital. E aí a gente imagina várias coisas, né? E não sabia o que era. Até que no fim, por volta de 8 horas da noite, me chamaram e falaram o que tinha acontecido. E ela falou, sua esposa ela teve um aneurisma. E eu tomei um susto, né? E eu não sabia o que fazer ali naquele momento. Aí eu lembrei do PG, do qual a gente faz parte, lembrei de um irmão muito próximo. Quando o Marcos Alan chegou, aí eu não tive força, eu só chorava. E eu falei, o que eu faço? Ele, não, eu vou te levar em casa, você conta aos seus filhos. E eu fui para casa e contei para eles o que tinha acontecido. E deu, acho que por volta de 2 horas da manhã, ela não tinha saído ainda, me chamaram para falar com o médico. A primeira coisa que ele me falou foi que eu teria que ter muita paciência, que ela ficaria no hospital, na UTI no mínimo 21 dias. Mas eu sentia muita paz no meu coração, apesar de tudo. As pessoas começaram a me ligar. Foi quando então a Zilene foi para o quarto de madrugada, no pouco que dormi, eu senti nitidamente Deus falando, você tem que chamar a Janete. Aí a Janete ela ficou sabendo e foi correndo para o hospital. E quando ela chegou no hospital, ela falou assim, mas você está aqui sozinho? Acho que já tinha passado uns 2 dias. A Zilene estava inconsciente, entubada. E ela falou assim, não, a gente precisa organizar, falar com o PG para revezar. E aí começou, eu posso dizer, eu comecei a sentir mais forte a presença de Jesus Cristo vindo, nos ajudando. E foi uma coisa que me tocou muito, que as irmãs do PG fizeram uma escala para ficar com a minha esposa. E eu não sei você, mas eu faço parte de uma família cristã. E vocês que estão aqui hoje assistindo esse testemunho, e se você não tomou uma decisão por Jesus, Jesus ele vem nos momentos em que você precisa, ele está ali para te ajudar. E naquele momento a igreja começou a se mover de uma forma tão linda e tão maravilhosa. Chegou um momento crítico de estubar. Os médicos falaram que poderia ter que entubar novamente, mas o que me marcou assim sobrenaturalmente foi quando me passaram um vídeo da nossa igreja. A igreja estava orando e eles viraram, levantaram as mãos e estavam orando em sentido aonde a Zilene estava internada. E nesse sobrenatural, a Zilene começou a voltar à lucidez. E eu lembro que a irmã estava lá do lado e colocou um hino. E a Zilene chorou. E finalmente ela estubou. Ela voltou à consciência, ela não lembrava de nada. E o prazo que seriam 21 dias se tornou em 15 dias. Mas quando a igreja clama, ele vem. E quando eu acordei, eu estava numa UTI, muito monitorada, e tinha um dreno que saía da minha cabeça, ligado a uma maquininha, que eu via o sangue pingando. E eu estava com muitos acessos no braço, na perna, controle de pressão, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido, por que eu estava ali.
E a primeira coisa que eu vi quando eu acordei foi gente da igreja. E naquele domingo daquela semana, eu estava recuperando ainda a memória, assim, a lucidez, né? Porque eu fiquei muito tempo entubada. E eu tinha umas dores de cabeça horrorosas, assim. Minha cabeça doía muito. E eu tomava doses e doses de morfina e aquela dor não passava. Então eu tinha poucos momentos de lucidez. E quando os médicos começaram a vir conversar comigo, eu entendi. Na verdade, eu tinha 2 aneurismas na parte frontal do cérebro e um desses aneurismas rompeu, causando AVC, no acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, por isso, tanta dor de cabeça. E aquele dreno, ele ficava ali tirando o sangue que ainda estava na caixa craniana. E dali, a Janete estava nesse domingo e eu não consegui assistir ao vivo, mas depois ela me deu o celular e colocou o vídeo que eu vi a igreja toda voltada para o lado da Asa Norte, que é onde eu estava internada, e levantando um clamor. Ali eu vi o amor de Deus através dos meus irmãos da igreja. A gente se mudou para Brasília tem pouco tempo. Essa é a diferença, né, de você ter uma família de fé. Onde você estiver, no Brasil ou no mundo, você vai ser recebido e você vai se integrar como se conhecesse há muito tempo. E as pessoas, todo dia que eu acordava, ou que em algum momento do dia eu abria os olhos, eu via alguém da igreja. Às vezes eu via gente que eu nem conhecia, que falava assim, eu vi a escala sendo formada e eu quis participar para ficar com você um pouquinho. Então, quando eu saí, esse que dá conta que eu saí de uma sala muito monitorada para outra, que eu vi as pessoas se juntando para ver eu saindo, eu pensei, eu não sou uma celebridade, não sou uma pessoa famosa. Então deve ter um motivo para todo mundo estar aqui. E as pessoas realmente estavam maravilhadas em poucos dias, que acho que era cerca de 9 ou 10 dias, eu estar saindo daquela sala, daquele quarto, e indo para um quarto que ainda que fosse monitorado, era menos monitorado, e eu estar falando, eu estar comendo, bebendo água. Enquanto ela estava saindo daquele lugar, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares começaram a bater palma. Mas para marcar que era Deus que estava fazendo, a Paty se ajoelhou no quarto e falou assim, obrigado, Deus, por ter vindo em socorro da sua filha. O médico que foi me dar alta, ele foi o médico que me recebeu. E ele chegou no quarto, ele era um neurologista, e ele falou assim pra gente, pro Tércio, falou assim, o senhor tem noção de que ela é um milagre. Eu recebi ela aqui. E eu vendo ela assim, é inacreditável. Ela é um milagre. E se você tem dúvida, né, que ainda hoje Deus faz milagres, eu sou a prova viva de que Ele faz milagres. Como a minha médica falou, é esperado que eu estivesse com alguma sequela. Uma amiga psicóloga me explicou que essa parte frontal ela é responsável pela fala, pela escrita, pela sensação de filtro, né, da fala. E hoje eu estou aqui falando para vocês, me movimentando normalmente, falando muito como sempre. E eu estou aqui porque a igreja clamou e Ele veio ao nosso encontro. Ele veio estar comigo lá naquele leito de hospital. Que o nosso Deus é um Deus vivo, presente e que vem ao nosso encontro quando a gente precisa.